Olá, meus irmãos, a paz do nosso eterno Salvador a todos. Hoje nós estamos com mais um vídeo e vamos refletir hoje acerca do arrebatamento. Iremos saber dentro das Escrituras Sagradas como será o arrebatamento, quando será. Será que seremos arrebatados antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Iremos ver isso dentro das próprias Escrituras Sagradas. Então, vejam bem que nós estamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20. Vamos analisar o que as Escrituras querem nos dizer. Apocalipse 20 diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Isso aqui foi João que teve a visão e ele viu descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Este anjo que desceu do céu tinha na mão uma chave e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O anjo, com a sua corrente, amarrou, aprisionou Satanás, o diabo, que é representado como dragão e como a antiga serpente. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então João viu aqui no versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Cristo, bem como por causa da palavra do Criador, tantos quantos não adoraram a besta, ou seja, o poder do anticristo, nem tampouco a sua imagem. Então, vejamos que João, ele viu muitas pessoas sendo mortas, sendo assassinadas, decapitadas, por não aceitarem o sistema da besta, o poder de Satanás. Então, muitas das almas, muitas das pessoas morrerão, serão decapitadas, porque não estará de acordo em aceitar as leis, as ordens do anticristo, do poder da besta, o poder religioso. Claramente aqui no versículo 4, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Cristo. Quem é testemunho do Salvador, quem testemunha Cristo, não vai aceitar a marca da besta, não vai se curvar para ela, não vai fazer a vontade dela. Bem como por causa da palavra do Criador, tantos quantos não adoraram a besta. Quem não adorou a besta, na visão de João, isso ainda vai acontecer, a besta ainda vai reinar, ela ainda vai comandar esse mundo. Então, os que não irão adorar a besta, irão ser decapitados, irão ser mortos, como está escrito. E os que também nem tampouco adoraram a sua imagem, e não receberam a marca na testa, que é a fronte, e na mão. Esses, meus irmãos, que negaram a marca, que não se curvaram para o poder político, o poder religioso, que não aceitaram as leis desse mundo, aqui, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se eu, você, nós, todos nós, não se curvarmos a esse poder, a esse sistema,
com certeza iremos ser decapitados, nem todos, porque lá em Mateus, nosso Salvador ensina que alguns não passarão pela morte, até que veja o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Só que esses que serão decapitados por não aceitarem o sistema do anticristo, irão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos, que é o milênio. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Muita gente irá morrer. A tecnologia hoje ela tem criado grandes armas para destruir a humanidade. Bombas atômicas, fuzis, tanques de guerra, sem contar uma das armas mais poderosas que temos, que é a tecnologia, através da sua radiação, e enfim. Então muitos irão morrer, mesmo aceitando o sistema da besta, mesmo fazendo a vontade do anticristo, também irão morrer. Só que os que não reviveram, esses aqui, os restantes dos mortos, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Muitos vão ficar mortos por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, bem-aventurado e puro e separado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, aquele que ressuscitar na primeira ressurreição, esse tem parte da salvação. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes do Criador e do Salvador, e reinarão com ele os 1000 anos, que é o milênio. Então, claramente as Escrituras nos informa, nos ensina que o sistema da besta irá obrigar todos nós a viverem uma vida agarrado na tecnologia que eles inventaram. A tecnologia da ciência, a tecnologia da modernização. Tudo está sendo facilitado para que nós venhamos ter uma vida de luxo, uma vida confortável. Mas Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele disse que no mundo nós íamos ter aflições, aí vem o anticristo e vem tirar essa aflição. Ele vem com as suas propostas de paz, de conforto, melhoridade de vida. Ele vem trazendo tudo aquilo que o ser humano sempre desejou. Só que esses que irão aceitar o sistema do anticristo, esses que irão simplesmente crer nos poderes que ele irá causar, irá fazer, esses, quando morrerem, não irão ressuscitar na primeira ressurreição. Os que morrerem sem aceitar a marca da besta, os que morrerem sem adorar a besta, o sistema político, o sistema religioso, os que morrerem sem aceitar a vontade do diabo, esses vão morrer, vão ser decapitados. Mas, porém, eles serão bem-aventurados, que quer dizer felizes. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado, feliz e puro é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, que é o lago de fogo eterno, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Quer dizer, a morte não pode tocá-los. A primeira morte, sim, a primeira morte ela pode nos tocar a qualquer momento. Mas aqueles que não fazem a vontade do diabo, aqueles que não irão adorar a besta, aqueles que não irão se envolver
deixar-se enganar pelo sistema do anticristo, esses, ao morrerem, irão ser ressuscitados primeiro. E aí, então, eles não têm parte com a segunda morte, porque a segunda morte, nada mais, nada menos, é o lago de fogo, o sofrimento eterno, como está escrito. Então, se nós voltarmos aqui para o versículo 4, ele diz assim, ó: vi também tronos, João viu tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Com certeza deve ser os 12 apóstolos. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho do Salvador. Mas se muitos dizem, as religiões, as igrejas dizem que Cristo irá voltar e arrebatar o seu povo, e os que ficarem vão sofrer e vão morrer. Mas por que está escrito que as almas dos decapitados por causa do testemunho de Cristo? Aqui está dizendo que muitos serão mortos por viverem justamente fazendo a vontade do Pai. Os verdadeiros servos de Cristo irão morrer, irão ser decapitados, irão enfrentar essa tribulação, irão enfrentar essa luta, essa dor, essa angústia. Não tem para onde correr. As religiões, os líderes religiosos, por mais que são estudados, são formados, teólogos, filósofos, por mais que tenham dinheiro para investir, para ficar inteligentes, eles ensinam errado, porque as Escrituras estão dizendo que muitos serão decapitados por não aceitarem as propostas do anticristo. Está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, é as Escrituras Sagradas. Se você crê, continue crendo, porque elas são reais. E se você não crê, eu lhe dou uma sugestão. Passe a crer, porque as Escrituras é a palavra do nosso Criador, é a palavra do nosso Deus. Então é óbvio que se as pessoas que não irão aceitar o sistema do anticristo serão decapitados, serão mortos, é óbvio que elas estarão aqui na terra. Nós estaremos aqui. Cristo não vai voltar 2 vezes. Ele só vai voltar mais uma vez, foi o que ele prometeu. Ele prometeu voltar, mas ele só vai vir mais uma vez. Cristo irá voltar, irá arrebatar aqueles que irão sobreviver à grande tribulação, porque muitos não vão passar pela morte. Eu vou te explicar aqui no livro de Daniel. E ao arrebatar aqueles que sobreviveram à grande tribulação, depois ele irá ressuscitar. Ou aliás, perdão, quando Cristo voltar, primeiro ele vai ressuscitar os que morreram por causa do testemunho dele. Os que morreram negando o anticristo, ele vai ressuscitar primeiro e arrebatá-los. E depois irá arrebatar aqueles os quais passaram pela grande tribulação, passaram pela angústia, pelo sofrimento, mas não morreram. Vamos lá para o livro de Daniel. Daniel capítulo 12. Eu vou resumir para o vídeo não ficar muito grande, que eu sei que muitas pessoas gostam de ler as Escrituras, gostam de aprofundar, estudar, analisar, mas tem outras que infelizmente são super preguiçosas. Então vamos ver. Daniel capítulo 12 e o versículo 10. Você pode ler na sua Bíblia o capítulo inteiro, mas eu vou resumir. Diz aqui, ó, versículo 10. Muitos serão purificados, serão puros, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Os perversos serão perversos, não vão mudar. E nenhum dos perversos entenderá. Mas os sábios
entenderão. Então, você vê que Daniel teve uma visão do próprio Deus, do próprio Criador, que no tempo do fim, você pode ver que o título está escrito tempo do fim. No tempo do fim, muitos serão purificados, ou seja, na grande tribulação, é aí que nós que dizemos seguidores de Cristo, nós que dizemos ser fiéis, honestos e servos dele, é aqui que nós iremos provar e mostrar que somos realmente servos dele. Nós seremos purificados, embranquecidos e provados na grande tribulação. Mas os perversos continuarão perversamente. Os perversos, meus irmãos, quando a coisa arrochar, quando o cinto estiver apertando o bucho, aí muitos vão acabar aceitando a marca, porque ninguém vai poder comer, beber, trocar, ninguém vai poder viver se não tiver a marca da besta. Então, os perversos vão continuar perversos, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, o sacrifício diário é o trabalho do nosso dia a dia. E o sistema do anticristo irá tirar o trabalho. Só vamos poder trabalhar, só vamos poder ter a nossa rotina de vida como temos, se aceitarmos as leis e ordenanças do anticristo, como eu já disse. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, que é o anticristo, haverá ainda 1290 dias. Haverá ainda 1290 dias. Essa soma dá o total de 3 anos e meio. Aí o nosso Deus fala claramente através de Daniel, bem-aventurado, feliz, o que espera, e chega até 1335 dias. Ou seja, esses 1290 dias, meus irmãos, são os dias da grande tribulação que iremos enfrentar aqui na terra. Todos nós, ricos, pobres, pequenos, grandes, negros, brancos, pardos, índios, todos irão enfrentar a grande tribulação. E felizes são os que esperam, têm paciência, crê, persevera. Feliz é aquele que vai esperar e chegar até 1335 dias, porque depois dos 1290 dias do reinado da besta, ela vai reinar 3 anos e meio. Então, depois desses 1290 dias, haverá mais um acréscimo de alguns dias, que são os dias em que o nosso Pai, o nosso Criador, irá enviar os flagelos na terra. Então, se nós conseguirmos sobreviver a esses 1335 dias, então não iremos passar pela morte. Então seremos felizes. Iremos só esperar o nosso Salvador voltar e nos arrebatar. É forte demais. Pena que os líderes religiosos, as igrejas, enfim, as empresas, porque não são igrejas, são empresas, elas não ensinam essa verdade ao povo. Não ensinam. Se o Pai não nos usar, se o Pai não usar um ali e outro lá, isso ficaria escondido para sempre. Mas o nosso Pai, Ele sabe quem Ele usa, Ele sabe claramente em quem Ele quer usar para levar a verdadeira palavra. Então, no versículo 13 diz, ele diz para Daniel, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Está vendo? Daniel também vai ressuscitar para receber a herança dele, que claramente é o reino dos céus, como a gente leu em Apocalipse, agora há pouco. Então, meus irmãos, aqueles que conseguirem sobreviver os 1290 dias e conseguir sobreviver mais um acréscimo de dias, que total dá 1335
335 dias, esse será feliz, será bem-aventurado. Muito difícil vai ser nós sobrevivermos esses dias, porque muitos serão decapitados por negarem, por não aceitarem a vontade do anticristo, como está escrito na Apocalipse, como lemos agora há pouco. Então fica provado que ninguém vai escapar da grande tribulação. O nosso Pai, ele não é discriminalista. O nosso Criador jamais vai vir aqui, vai escolher um povo porque seguiu a Adventista, porque seguiu a Assembleia, porque fez a vontade da Universal, porque seguiu a Mundial, porque seguiu as campanhas da Presbiteriana. Jamais o Pai vai fazer isso. Ele vai vir aqui e vai arrebatar esse povo que seguiu as religiões, achando que estava seguindo a Deus, a Ele, e vai deixar o restante sofrer, gemer, padecer. Não. Isso é mentira, meus irmãos. A grande tribulação vai cair sobre a cabeça de todos. Todos. Não sou eu que está dizendo, são as Escrituras. Eu creio nas Escrituras sagradas. Elas são o caminho, elas são a bússola que nos leva em direção ao reino dos céus. E não os homens, e não as religiões. Então vamos lá para Apocalipse 15, o último livro da Bíblia. Vamos voltar para lá de novo. Apocalipse 15, versículo 3. Perdão, pessoal, é Apocalipse 16. Eu errei aqui. Apocalipse 16. Vamos ver aqui. Vamos analisar só o primeiro flagelo que o Pai vai enviar. Apocalipse 16 diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, 7 mensageiros: ide, aqui é o Criador falando aos anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus, as 7 taças da ira do Criador. Ele mandou os anjos derramar. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta, os homens que aceitaram a marca, e adoradores da sua imagem, aqueles que aceitaram a marca da besta e que irão adorar a imagem dela, irão fazer a vontade do sistema político e religioso, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então aqueles que irão fazer a vontade do anticristo, irá cair sobre eles úlceras malignas e perniciosas. O segundo flagelo, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Todos os peixes, todos os seres marítimos morrerão, porque o mar não será mais água, será sangue. Então, 2 flagelos, são 7. Então, nós vimos aqui só 2 flagelos, os quais o Pai vai enviar durante esse período de 1335 dias, dos quais o profeta Daniel viu que iria acontecer. Então, se nós conseguirmos sobreviver, eu acho muito difícil. Se nós conseguirmos sobreviver esses 1335 dias, seremos felizes, porque não iremos passar pela morte e iremos ver o nosso Mestre, o nosso único Salvador, vir sobre as nuvens e nos arrebatar. Isso é maravilhoso. É forte, muito forte. Vamos para finalizar o vídeo
Apocalipse 13, versículo 7. Você pode ler o capítulo do Apocalipse 13 completo aí na sua Bíblia. Só estou resumindo para o vídeo não ficar grande. Então diz assim, ó. Foi dado poder para a besta aqui. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, os puros, os separados, e os vencesse. Eu vou ler aqui o versículo 4 para você entender melhor. E adoraram o dragão, adoraram o diabo, que ele representa o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, ao poder político, ao poder religioso, Muitos vão adorar o diabo, porque o diabo vai se passar por uma autoridade da religião. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, que dá o total de 3 anos e meio e um pouco mais, que são os 1335 dias. E abriu a boca em blasfêmias contra o Criador, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi dada ao diabo, a besta também, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Espera aí. Se foi dado autoridade, poder, para que o anticristo, o diabo, lutasse contra os santos, o povo de Deus, e os vencesse, isso prova que os santos estarão aqui na terra. Porque se nós não iremos passar pela tribulação, se nós iremos para o céu, como é que o sistema da besta irá pelejar contra nós e vamos vencer nós? Estamos no céu. É claro que não estaremos lá. O arrebatamento não será antes da grande tribulação. O arrebatamento será logo após a 6ª trombeta ser tocada. O segundo ai. Então, meus irmãos, foi-lhe dado poder, autoridade, que pelejasse, lutasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Foi dada autoridade para o diabo, o anticristo, mandar sobre toda tribo, povo, língua e nação, ou seja, sobre todo o globo terrestre. Está escrito. Você que vai assistir esse vídeo, se você não acreditar, tudo bem. Eu não estou aqui querendo forçar você a acreditar em nada. Eu só estou extraindo das próprias escrituras a verdade. E a verdade vai ser dita. Se não for dita por mim, um pecador miserável, vai ser dita por outro. Mas o Pai vai falar a verdade através de alguém. Seja por mim, seja por fulano, por cicrano, por beltrano. Alguém vai levar a verdade. Não fique achando vocês, meus irmãos, que a verdade vai ser levada por Edir Macedo, por Valdemiro Santiago, por Silas Malafaia, por esses líderes, por serem famosos, estudados, ricos. Não fique achando vocês que a verdade está no grau de escolaridade deles, no grau de formatura, não. A verdade está nas Escrituras. Se lermos, se buscarmos, iremos entender. Então o povo santo, o diabo vai pelejar contra o povo santo, que somos nós. E ele vai nos vencer. Infelizmente, ele vai nos vencer. Nós lemos agora há pouco que muitos serão decapitados, muitos serão mortos, por causa do testemunho de Cristo. Então, fica provado que
o arrebatamento será depois da grande tribulação. Não existe arrebatamento antes da grande tribulação. O nosso Deus não é injusto de vir aqui tirar uma certa porcentagem de pessoas e deixar as outras sofrendo para poder ver se elas vão conseguir alcançar mais uma chance. Não, o nosso Pai só vai voltar mais uma vez. E aqueles que morrerem sem estar portando a marca da besta, aqueles que morrerem sem estar portando a marca, aqueles que morrerem sem adorar a besta, sem adorar o sistema político e religioso, esses irão ressuscitar, irão ter parte na primeira ressurreição. Esses estão longe do inferno e do lago de fogo. Aqueles que não ressuscitarem na primeira ressurreição irão ressuscitar na segunda, mas irão ressuscitar para serem julgados e condenados ao lago de fogo. É uma verdade dolorida, mas é a verdade. E essa verdade pode nos impedir hoje, agora, de se livrarmos do lago de fogo. Não creia nos homens, não creia nas religiões, não creia em mim, não creia em ninguém. Creia no Salvador, creia na sua palavra, creia nas Escrituras Sagradas que Ele deixou. É isso aí, meus irmãos. Que o nosso Salvador, o nosso Criador, o nosso único Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, venha cada vez mais nos dar entendimento, discernimento e venha nos guardar. E que nós viemos conseguir alcançar a salvação da nossa alma. Não importa se seremos decapitados ou se iremos sobreviver à grande tribulação. Para mim não importa. É claro que o nosso desejo, não vamos ser hipócritas, nós queremos sobreviver. Mas de qualquer forma que vier, de qualquer forma que for, sendo decapitado ou não, nós queremos a salvação. É assim que eu penso, é assim que eu vou continuar com a minha linha de raciocínio. Que o nosso Altíssimo Deus guarde todos nós e que toda a humanidade alcance a salvação. Fica aqui mais uma mensagem, fica aqui mais um vídeo e que, se for da permissão do nosso Pai, voltaremos com mais um vídeo. Fica na paz e até mais.